Olá pessoal, nesta aula nós vamos assistir vamos verificar alguns detalhes sobre as normas regulamentadoras, que são normas brasileiras criadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e que visam a segurança nos serviços em algumas áreas. Especificamente a nossa área, que é a NR10, ela é para serviços em eletricidade. Esses serviços, eles são essenciais para todas as atividades. Vejam bem, nós aqui estamos trabalhando num ambiente onde existem vários circuitos elétricos. Dentre eles, a principal situação de risco, uma delas seria o choque elétrico. Existem vários, mas nós vamos verificar dentro das nossas aulas quais serão os mais prioritários, ok? Quando foram criadas essas normas, se criaram em função da quantidade enorme de acidentes de origem elétrica. Para vocês terem uma ideia, todos os acidentes que aconteceram foram de forma fatais ou que geraram consequências de sequelas, sejam elas físicas e também, além do que, nós temos também o lado social da coisa. Um acidente leva a uma perda. Esta perda não precisa ser somente financeira, mas imagine os senhores a gente ter em casa uma pessoa que tem uma sequela, seja ela uma queimadura, seja ela qualquer que seja. Ela realmente vai impactar diretamente na qualidade de vida, tanto do funcionário, o nosso funcionário, quanto para a família dele. Nós já tivemos vários casos e especialmente alerto aos senhores, devemos ter muito cuidado com relação a esse tipo de acidente, ok? Bom, basicamente as NRs, elas têm em comum uma situação em que nós temos que controlar os riscos. Estes riscos são controlados. Estes riscos, se bem controlados, conseguimos fazer com que diminua o nível de acidente. Ok, pessoal? Ok. Vejam bem, senhores, tantos objetivos desta NR, especificamente a nossa NR10, ela é inerente a como eu faço, como eu evito, como eu preparo os EPIs de forma a salvaguardar a segurança do próprio funcionário. Ok? Bom, vejam bem, senhores, essas medidas de controle que nós temos na própria NR10, isto aqui vocês podem perfeitamente acessar no site do Ministério do Trabalho e Emprego, www.mte.gov.br, certo? E na NR10, no ícone legislação, nós temos, você clica lá e neste clique você vai encontrar normas regulamentadoras. Vocês podem em cada uma delas verificar isso no seu próprio computador mesmo. Você pode verificar que todas elas têm tópicos que são explicativos, porém uma outra linguagem. Esta linguagem realmente é uma coisa assim um pouco mais específica, técnica, certo? Mas é perfeitamente compreensível o que dizem essas NRs aqui. Ok? Uma das coisas que eu peço para vocês tomarem muita atenção na leitura dessas NRs são com relação aos objetivos de campo de aplicação. Neles a gente tem aquela questão de explicação do que significa o sistema elétrico de potência, certo? O sistema elétrico de potência, pessoal, abrange basicamente os setores de geração, transmissão, distribuição e consumo. Mas o que significa isso? Geração é aos trabalhadores que estão trabalhando em geradores, ou seja, em usinas, basicamente usinas. O setor transmissão é o setor onde há o trabalho nas linhas de transmissão, as torres de alta tensão e assim por diante, em extra alta tensão. O setor de distribuição é aquele setor que a gente vê na rua, os postes, os cabos e assim por diante. E o consumo é basicamente aquele pessoal que trabalha em indústria. Ok? Tudo bem? Pessoal, é o seguinte, com relação às medidas de controle, tá? A gente tem uma série de situações onde a gente tem
a questão onde a gente aplica essas medidas de controle. Basicamente aqui eu não posso explicar o total, mas eu posso dar uma ideia de como seria e quais os tópicos em que a gente vai especificamente atuar nessa situação, ok? Bom, nessa NR10 nós também temos dois itens importantes, que são as medidas de proteção coletiva, que versa sobre a questão dos EPCs, equipamentos de proteção coletiva. São equipamentos que a gente tem para proteger os trabalhadores em conjunto, certo? Muito importante isso. E temos também as medidas de proteção individual, que individualmente protege o trabalhador, ok? Uma das coisas que eu chamo bastante atenção nas aulas é que, às vezes, quando a gente pergunta para um aluno qual é a medida preventiva de melhor abrangência, é a coletiva ou a individual? E a gente tem até a impressão de que a proteção mais importante é a individual. Porém, se você pensar que a coletiva é a medida de proteção em que você vai ter uma proteção abrangente e ela é, digamos assim, um pouco mais eficiente ou não, mais eficiente do que a individual. Em alguns casos em que você não pode ter uma proteção coletiva, aí sim você usa individualmente. Mas então por que eu tenho que usar o individual? Porque para melhorar, se você tem uma situação em que você tem que trabalhar com EPC, por que não aumentar a segurança com um EPI? Então, quanto maior a segurança, melhor é para nós em termos de integridade física. Tudo bem, pessoal? Bom, nós temos também segurança em projetos, nós temos segurança na construção, manutenção, montagem e operação. Nós temos especificamente segurança em instalações desenergizadas. Essas instalações desenergizadas são aquelas que nós, eletricistas de rede, trabalhamos com ela totalmente sem energia, ok? Também tem uma série de situações aqui, uma série de indicações em que a gente vai trabalhar. Ok, o item importante, 10.6, segurança em instalações elétricas energizadas. O que significa isso? É o 10.6 e o 10.7. E trabalhos também envolvendo alta tensão. Pessoal, para quem vai trabalhar em instalações envolvendo alta tensão ou energizada, tem alguns critérios descritos aqui, que ao decorrer das nossas aulas a gente vai explicando e o pessoal vai entendendo com relação a isso. São, por exemplo, ele tem que fazer o NR10 básico e um CEP específico, ok? Este CEP específico é um CEP em que a gente vai ter demandar uma quantidade maior de horas e aí a pessoa vai trabalhar especificamente com os circuitos de alta tensão. Quem são? Um exemplo, eletricistas de linha viva. Eletricistas de linha viva são trabalhadores que vão fazer o NR10 básico, trabalhar um certo tempo e depois vão trabalhar especificamente e também fazer um curso que vai qualificar para que ele possa trabalhar em alta tensão. Tudo bem? Bom, aí versa alguma coisa sobre habilitação, qualificação, que a gente vai fazer uma explanação depois, ok? Proteção contra incêndio e explosão, isso aqui é básico em qualquer curso, né? Às vezes a gente até pode pensar, poxa, mas para que eu vou precisar saber sobre incêndio? Incêndio, explosão, não. Isso aí é uma coisa que é básico, tá? Isso aí é básico. E quando a gente fala em risco de incêndio, explosão, não estamos falando simplesmente em situações do nosso trabalho. Isso aqui a gente pode encontrar também em casa, dirigindo o nosso carro, por que não? Sinalização de segurança, os procedimentos de trabalho, ok? Situação de emergência é muito importante, tá? Essa situação de emergência no item 10.12 é com relação ao resgate de acidentados. Resgate e também a questão de primeiros socorros, ok? Isso aí, pessoal, uma coisa muito importante que, ressalto, houveram muitas pessoas que fizeram esse tipo de treinamento, tiveram esse tipo de instrução e já salvaram pessoas na própria casa.
Isto é uma coisa que é muito gratificante para a gente, quando a gente vê uma pessoa que salvou em função do nosso treinamento, né? Ok? Bom, nós temos aí responsabilidades, tanto do trabalhador quanto do empregador. O trabalhador e o empregador, né? O que um deve receber como orientação e o que o outro deve dar como instrução. Ok? Disposições finais, tá? Temos aí também uma coisa importante também a ressaltar, que é a definição de zona de risco e controlada. Isso aí, lá na frente, a gente vai fazer uma explanação mais correta, tá? Aí a gente vai fazer um desenhozinho com relação a essas delimitações e saber como usa a tabela do anexo 2. Ok, pessoal? Tudo bem? Agora a gente vai falar sobre choque elétrico, tá? É uma matéria bastante chocante, ok? Vamos lá, pessoal. Nós temos aí vários tipos de choques, tá? Quando a gente está trabalhando, a gente está fazendo uma instalação, eventualmente, não deveria, mas às vezes a gente leva um choque. É uma sensação muito desagradável e, pasmem os senhores, isso aqui, ele machuca, isso aqui, ele mata, isso aqui deixa sequelas. É muito importante a gente ter esta consciência das consequências do choque elétrico. Basicamente, tá? O que é o choque elétrico, tá? A passagem da corrente elétrica pelo nosso corpo, que provoca consequências, tipo, depois a gente vai ver mais para frente, mas as consequências do campo elétrico da passagem também da corrente elétrica pelo nosso corpo. Por exemplo, temos ali o choque estático, definição, choque obtido pela descarga de um capacitor, certo? Capacitor é um dispositivo elétrico, tá? Que possui uma capacidade de armazenamento de energia, certo? Num determinado tempo ele vai se carregar quando você coloca uma tensão e quando você tira essa tensão, este dispositivo, este capacitor, permanece com a mesma tensão. Ou seja, eu tenho um dispositivo elétrico em que eu tenho uma tensão, por exemplo, 127 volts, certo? Eu tenho essa tensão carregada aqui. Quando eu retiro essa tensão que o carregou, esta tensão permanece. Ou seja, é um dispositivo em que, depois de retirado da fonte de alimentação, ele fica com a mesma tensão. Isso em termos de risco elétrico, se você pensar bem, você pode levar um choque. Para nós trabalharmos com atenção, este tipo de equipamento, ele não só existe na baixa tensão, ele existe em tensões da própria Copel, por exemplo, em 13.800 volts. É uma tensão que, imaginem, senhores, vocês fazer uma intervenção numa linha e você deparar com uma linha, mesmo ela seccionada, encontrar uma tensão residual que é fornecida através de um capacitor. Este capacitor aqui é de alta tensão e é muito comum isto estar instalado nas linhas de alta tensão, ok? Muito cuidado, pessoal. Bom, temos também a definição de choque dinâmico, que é o choque normal. Meti a mão ali na tomada, vou tomar choque mesmo, tá? Choque dinâmico. Bom, temos aí as questões de prevenções contra os choques, tá? Por exemplo, contra o contato direto. O contato direto é o choque que ocorre pelo contato das pessoas ou animais com partes vivas energizadas. Como é que eu posso prevenir isso aí, pessoal? Olha aí, ó. Proteção por isolação das partes vivas. Posso colocar um isolamento. Proteção por barreiras ou invólucros. Eu posso fazer um invólucro, envolvê-lo ele num elemento isolante. Proteção por meio de obstáculo. Eu posso colocar um obstáculo, uma cerca, alguma coisa que impeça com que a pessoa tenha contato com aquele elemento energizado. Ou também fora do alcance, colocação fora do alcance. Por exemplo, por que a Copel coloca os postes e instala cruzetas e depois em cima das cruzetas isoladores
com uma altura suficiente para que as pessoas não tenham acesso fácil, né? Acesso acidental com os cabos energizados, tendo aí uma consequência de choque, tá? Contato indireto. Definição: choque que ocorre pelo contato das pessoas ou animais que ficam sob tensão devido a uma falha no isolamento. Por exemplo, eu posso citar um próprio alicate, um alicate que tenha uma fenda, uma fissura no seu isolamento. Esta fissura, se ela estiver molhada, impregnada com sujeira, umidade, ela pode conduzir energia. E o eletricista, ao pegar esse alicate e for fazer uma intervenção num cabo energizado, ele pode sofrer um choque. Tudo bem, pessoal? Tá? Como é que podemos prevenir isso aí, o choque por contato indireto? Olha aí, ó. Proteção por extra baixa tensão de segurança. Ou seja, nós temos definições de tensões, classificações de tensões. Extra baixa tensão, média tensão, alta tensão e assim por diante. Isso aí a gente vai ver mais lá na frente. E vocês também têm uma tabela dessas situações na nossa própria apostila. Mas, por exemplo, para nós eletricistas de redes, nós temos um problema. Por exemplo, o pessoal que vai trabalhar com atendimento de emergência, ligação de novos consumidores. Não dá para desligar a baixa tensão. Não dá para chegar e desligar o transformador? Não. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que trabalhar com essa rede de baixa tensão energizada. Então, para isso, pessoal, que é um serviço que nós vamos ter no dia a dia, vamos ter que fazer uso dos EPIs e EPCs. Tá bom? Bom, podemos fazer como prevenir também o choque elétrico por contato direto, a proteção por isolação suplementar. Eu posso colocar uma outra isolação além da isolação normal. Por exemplo, vou fazer uma ligação na baixa tensão de um consumidor, numa linha de baixa tensão. O que eu posso fazer? Colocar lençóis isolantes, colocar lá mangotes isolados de borracha, que eu faço também uma isolação suplementar. Proteção por aterramento. Pessoal, aterramento é importantíssimo. O aterramento vai fazer depois com que você faça uma equalização das tensões, ok? A tensão de baixo com a tensão de cima, ou seja, você vai equalizar. Tudo bem? Isso é um assunto importantíssimo. E também para as instalações de baixa tensão, nas instalações, quando você for fazer algum projeto elétrico, você já prevê neste teu tipo de instalação os DRs, que são dispositivos de residuais de terra, né, que fazem com que, no caso de uma corrente circular pelo corpo, ele já pressente isso e ele já desliga o circuito. Ok? Tudo isso aqui, pessoal, é previsto na NR10. Tudo bem, pessoal? Tá?